Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos amados cristãos ortodoxos, hoje chegamos à leitura do 11º domingo de São Mateus, onde vimos a narração de um episódio terrífico, assombroso, onde tivemos um incidente que nos faz estremecer quando refletimos que isso muitas vezes, ou quase sempre, também está relacionado com a nossa própria vida. O cenário de hoje, da parábola que nosso Senhor nos contou a respeito do homem que devia 10.000 talentos, foi dito que havia um homem rico, um rei, um governante rico, e que possuía os seus devedores, e começou a ajustar contas com cada um deles. Esse grande rei poderoso é o próprio nosso Deus, Salvador Jesus Cristo, e os seus devedores são todos nós, toda a humanidade. Todos nós devemos ao nosso Deus que nos deu tudo do nada, nos criou do nada, nos deu tudo do nada. E esse homem, quando se aproximou do seu mestre, devendo uma quantidade de 10.000 talentos, talentos daquela época era um tipo de medida para que se pudesse medir, uma medida de peso equivalente a ouro, prata. E existem muitas pessoas que sempre, como dizemos todos os anos, gostam de calcular as coisas do passado, quanto valeria hoje em dia, das suas referências e tal. E a verdade é que, para que esse homem conseguisse pagar essa dívida de 10.000 talentos, fazendo uma cotação com as medidas atuais de moeda, de dólar, esse homem teria que trabalhar 10.000 anos com o salário daquela época, o salário base comum daquela época, para que pudesse vir a pagar a sua dívida. Ou seja, nunca ele pagaria. Era uma dívida impagável. E pelas leis da época, que eram muito severas em relação à dívida, quando uma pessoa não tinha capacidade de pagar o que devia, então todos os seus bens, pela lei, tinham direito de serem vendidos, e não só os seus bens, inclusive suas posses, todas as suas posses, mas também até a sua família, para que pudessem trabalhar como escravos e pagarem essa dívida. Eram postos na prisão e trabalhariam como escravos. E no caso desse homem, muitas gerações, não só a sua família atual, esposa, filhos, seriam jogados na prisão, mas muitas gerações já nasceriam escravas, devido à dívida que ele contraiu. E o que aconteceu foi que ele se dirigiu a esse senhor e suplicou em lágrimas, cheio de compulsão, suplicou que esse rei pudesse perdoá-lo sua dívida impagável. Tivesse compaixão dele, olhasse pelo lado dele. E esse rei, cheio de compaixão e misericórdia, não somente teve compaixão dele para não mandá-lo para a prisão junto com sua família, como imediatamente ele pediu o perdão. Ele não deu apenas um prazo mais extensivo para que ele pudesse pagar a dívida parcelada, ou um prazo maior para poder voltar e acertar as contas. Negativo. Imediatamente ele perdoou toda a dívida que seria impagável e disse que ele ficasse bem, fosse em paz. Estava tudo perdoado, tudo resolvido. E assim o nosso Deus misericordioso, Salvador Jesus Cristo, sempre compassivo e cheio de misericórdia para conosco. Basta que um pecador imediatamente suplique a ele de coração que perdoe seus pecados. Não após 1 hora, 3 horas, 4 horas, 3 dias, 3 meses, 3 anos. Imediatamente pedimos com arrependimento que Deus nos perdoe nossos pecados,
nosso Deus imediatamente nos perdoa. E a partir daqui, essa história, se acabasse aqui, era muito bonita. Ficamos com a sensação de que bela lição. Podemos ir para casa com o coração agora cheio de alegria, cheio de esplendor, ao saber que como Deus é misericordioso, como Deus é cheio de amor e misericórdia, e tendo sido alimentados por essas palavras maravilhosas do Evangelho, então agora poderíamos voltar para casa cheios de ternura, abastecidos com essa lição. Mas a história não acaba aqui. Esse mesmo servo devedor, assim que saiu da sessão de acerto de contas com o seu mestre, com o seu senhor, encontrou na rua um co-servo, ou seja, uma pessoa que trabalhava junto com ele para esse mesmo senhor, para esse mesmo patrão, para esse mesmo rei. E esse outro co-trabalhador, co-servo, devia a este homem que foi perdoado toda a sua dívida, sua família, todos foram perdoados. Ele encontrou um companheiro de trabalho que devia a ele uma quantia de poucos denários. Ora, fazendo uma equivalência da quantidade de denários, talentos eram a medida de comparativa, de peso para metais preciosos como ouro, como prata. Mas denário era o que equivale na nossa mentalidade financeira atual a moedas de centavos. E esses denários que esse homem devia a ele, as pessoas também gostam de calcular, seria algo praticamente na economia de hoje como algo de perto de $1.000. Enquanto que a quantidade que aquele homem devia, se formos colocar na cotação de hoje de dólares, não estamos falando de milhões, mas de bilhões de dólares. Alguns chegam a dizer que 1.000 talentos de dívida poderiam equivaler a quase 200 bilhões de dólares na economia atual. Ou seja, uma coisa absurdamente fora de cogitação de ser paga. E em comparação, porque se agora co-servo devia a este homem, que havia sido perdoado, era uma quantidade que alguns meses de trabalho resolveriam. Lembremos que a dívida do homem original, ele trabalharia 10 mil anos e não pagaria a dívida, com o salário da época. Já a dívida do seu amigo para com ele, meses de trabalho resolveria a questão. Uma quantidade básica de $1.000, alguns denários. E o que esse homem fez? Ele, de maneira severa, agarrou esse homem pela garganta, exigiu que o pagasse imediatamente. Como ele não tinha o seu companheiro de trabalho, não tinha como pagá-lo, ele usou dos artifícios que a lei da época tinha para proteger aquele que estava necessitado de receber uma dívida do seu devedor, e ativou os mecanismos de defesa da lei da época, severos, e ordenou que, portanto, pela lei, esse companheiro de trabalho fosse levado à prisão imediatamente, junto com sua família, junto com seus filhos. E as mesmas palavras que ele havia acabado de usar para com o rei e o patrão, esse mesmo servo também usou as mesmas palavras. Por favor, tenha misericórdia e depois eu te pagarei. Ajuda-me, tenha misericórdia e eu darei um jeito de pagar. As mesmas palavras, o mesmo desespero, a mesma compulsão que ele havia usado para com seu rei. Ele viu o seu companheiro de trabalho suplicar de joelhos diante dele, e ele simplesmente, com o coração endurecido, não teve misericórdia, não teve compaixão, e mandou que esse companheiro fosse levado com toda a sua família à prisão. Naquele momento, os outros servos do patrão viram aquilo, ficaram completamente abismados com a falta de gratidão que ele poderia ter para com a misericórdia que foi dada a ele, não sabendo ser grato ao que recebeu, ao ponto de não conseguir retribuir isso a uma outra pessoa a qual estava passando por uma dificuldade, devendo uma quantidade muito menor,
Muito menos grave era a situação desse outro devedor em comparação com que ele, a gravidade que ele estava, a calamidade que ele estava diante do seu patrão. E mesmo assim, dessa discrepância tão grande entre um caso e o outro em termos de dívida, de uma misericórdia muito maior que ele recebeu, ele não foi capaz de dar uma mínima misericórdia. E os servos do patrão ficaram indignados com isso e foram denunciar ao patrão que eis aí um servo ingrato. E o patrão, quando ficou sabendo disso, esse rei ficou muito entristecido, muito irado, muito aborrecido, e vendo então que tudo o que ele fez de perdão não serviu para nada, pois os frutos desse perdão foi a ingratidão desse servo, mandou que então agora ele fosse capturado, revogou o perdão e o enviou sem demora para a prisão, até com toda a sua família, até que pagasse o último centavo. Meus amados cristãos ortodoxos, irmãos e irmãs em Cristo, esses servos que denunciaram a atitude ingrata desse servo são os santos anjos, que observando o comportamento, o mau comportamento, não que Deus necessite dos anjos para ter as notícias do que acontece no mundo, mas é assim que funciona. Os anjos estão constantemente alegres quando fazemos nossas obras boas de coração e misericórdia, e se entristecem quando veem que o nosso coração, que deveria ser grato ao que Deus nos perdoa diariamente, passa a ser ingrato e endurecido para com as coisas que devem nos perdoar para o nosso próximo. E como que denunciam esse mau comportamento ao nosso Pai Celestial, ao nosso Deus Salvador Jesus Cristo. Aqui, meus amados cristãos ortodoxos, a história entre uma contrapartida severa, ou seja, aquilo que parecia um final feliz, parece ter uma tonalidade de muita tristeza, de muito abalo. Todos, ao olharem essa situação de fora, ficam abismados, indignados, entristecidos. Mas a verdade é que essa história é a história de cada um de nós. Então, se formos agora contar e analisar essa parábola, adaptando um pouco a abordagem para a nossa situação diária, com poucos minutos de explicação, nós vamos entender que isso se aplica a cada um de nós. Então vamos lá, vamos entrar numa abordagem para com esse servo ingrato. Qual seria a lógica por detrás de ter sido perdoado uma quantia impagável e de repente sair pelo primeiro minuto na rua, se deparar com alguém que devia muito pouco a ele em comparação com o que ele devia e não manifestar misericórdia nem compaixão? Qual é a lógica por trás disso? Meus amados cristãos ortodoxos, existe muita lógica nisso. E, inclusive, essa lógica é que a gente acaba aplicando na nossa própria vida de uma maneira muito indevida, mas que passa despercebida. Muitas vezes nós não conseguimos verificar que essa tem sido a atitude que nós colocamos na nossa abordagem para com o nosso próximo, dia e noite. A gente só não percebe, a gente só não se dá conta de que isso é a nossa condição, a nossa situação deplorável diante do nosso Deus, que nos dá misericórdia abundante todos os dias. E por isso somos ingratos. E a ingratidão é algo muito grave diante da nossa consciência, diante de nosso Deus. Então, vamos entender qual é a lógica por detrás da atitude desse servo. Quando ele sai e se depara com o devedor, que devia a ele uma quantia muito menor do que ele devia ao patrão, o que ele na verdade pensou, obcecado pela sua situação, centrado em sua situação? Ele pensou algo que tem muita lógica, que nós às vezes não percebemos. O que ele pensou? Veja, o motivo pelo qual eu caí nessa calamidade e tive que até me humilhar e suplicar perdão ao meu mestre, ao meu senhor, é justamente por causa desses indivíduos que me devem. A situação a qual eu cheguei, tão grave que não pude ter condição de honrar e pagar a minha dívida, é culpa das dívidas que eu contraí, que outros contraíram comigo, que não me pagaram,
E esses seres malditos que não me pagaram fizeram com que eu passasse por esse constrangimento, por essa situação humilhante de ter que suplicar o perdão de uma dívida. E poderia ter caído mal, poderia ter me dado mal, caído na prisão, perdido a minha liberdade, perdido todos os meus bens. Então, por conta desses que me devem, é que essa calamidade terrível pairou sobre mim, a minha realidade. E tá vendo? É claro que eu tenho que sair cobrando agora. É óbvio. É por causa desses infelizes que me devem e não pagaram suas dívidas a mim que eu acabei caindo nessa condição. Veja que ao ajustar a ótica da situação para essa abordagem, há muita lógica do comportamento ingrato que ele teve dentro da ótica centrada em si mesmo. Porque, não sendo capaz de pensar de que a sua própria má administração, enfim, o problema é dele, pelo qual, de alguma maneira, ele chegou àquela situação. Mas, devido ao trauma que passou, devido à situação humilhante que teve que sair, ao seu centrado em si mesmo, há de se condizer que há muita lógica e observar que, como haviam outros que o deviam e não pagaram a ele ficou numa situação, dentro desta lógica, da qual foi impossível a ele acumular novamente recursos suficientes para pagar a sua própria dívida. Embora sabemos que não é assim, é um problema nosso se nós não administramos as nossas posses, ou se fizemos votos de crédito com alguém e não pagamos esses votos, ou se ao fazer esses votos acabamos por emprestar a alguém e não recebemos dinheiro. Enfim, a administração ruim foi nossa. O problema é nosso, mas na hora do trauma, na hora que a coisa aperta, na hora que o pescoço está debaixo d'água, na hora que o bolso está apertado, na hora que as nossas calamidades, traumas pairam sobre nós temos um defeito, uma enfermidade, uma lógica muito errônea de ver a vida, que é atribuir a causa e a culpa da nossa calamidade aos outros. Tal situação não estaria passando da minha saúde, do meu trabalho, do meu dia a dia, não importa, da minha família, das minhas emoções, dos meus sentimentos. Eu não teria passado isso se não fosse alguém, aquele outro fulano, ciclano, não tivesse feito isso comigo, eu não estaria passando por isso. É uma lógica muito razoável, ainda que errônea, que nós, como filhos de Adão caídos, com a nossa natureza egoísta, centrada em nós mesmos, queremos sempre atribuir as nossas calamidades, os nossos sofrimentos, nossos traumas, à consequência causada sempre por alguém, sempre pelo próximo, e nisso cometemos injustiças. Ou seja, no intuito de sermos justos juízes, desqualificamos a misericórdia e compaixão de Deus para conosco, centramos-nos numa exigência sempre de buscar uma justa justificação para a nossa situação, nos colocamos no trono de Deus como juízes justos, justíssimos para o nosso trauma, para o nosso sofrimento, e passamos a julgar os outros conforme a nossa calamidade. E há muita lógica nisso. E nessa abordagem ótica agora, dessa explicação, meus amados cristãos ortodoxos, que assombro, que coisa mais assombrosa e terrífica e escandalosa. Todos nós, por essa abordagem, caímos agora de paraquedas da própria figura desse servo que devia 10 mil talentos e foi ingrato. E a ingratidão é algo muito pérfido diante de Deus. Essas não são palavras minhas. Nosso abade, Santo Isaac, o sírio, em seus escritos já nos diz que Deus tolera todo e qualquer pecado. Deus é paciente com os nossos pecados mais absurdos. Deus não leva em conta o peso do pecado do pecador, seja que pecado for, desde que ele se arrependa e peça perdão, a Deus isso não interessa mais. Acabou. Deus não se importa mais em ficar nos questionando meticulosamente
a causa, e que você pecou assim, e qual foi a intensidade do pecado, e com quem, em qual situação, quanto tempo durou, qual foi a circunstância. Jamais. Deus, a partir do momento que nós pedimos perdão, para Deus isso acabou, nem existe mais, Deus se esqueceu. E se Deus se esqueceu desse pecado, quem somos nós para lembrarmos mais do pecado? Tanto do nosso, quanto de outros que possivelmente pediram perdão e foram perdoados. Uma vez que a dívida foi perdoada, que o pecado foi perdoado, e Deus esqueceu, e ele nem se interessa, isso acabou, é um tema para ele encerrado, ele nem se lembra mais do pecado, do pecador que pediu perdão com o coração humilde e quebrantado. Quem somos nós para ficarmos avaliando agora quais foram as consequências dos pecados dos outros na nossa vida? Por que caímos em um trauma e uma consequência assim? Porque foi culpa de alguém. Negativo. Isso é uma enfermidade que passa muitas vezes despercebida e inconsciente, que isso, queridos amados cristãos ortodoxos, se nós teimamos em ir por essa abordagem e essa lógica, isso nos leva ao caminho da perdição. É muito diferente da mente de Deus. E, inevitavelmente, a consequência é essa que nós vimos na vida desse servo ingrato. A ingratidão será a consequência dessa abordagem tão justa, aparentemente, mas que, na verdade, é impetuosa. É uma mentalidade diferente da mentalidade de Deus. E quando nós temos uma mente muito diferente da de Deus, nós não temos sequer comunhão com Ele. Porque para a gente ter comunhão com alguém, para a gente ter uma boa relação com alguém, a gente tem que ter a mesma mente deste alguém. E a mente de Deus é compaixão e misericórdia sempre insondável, ilimitada, infinita. Perdoar 10.000 talentos de dívida, 1.000 talentos de dívida, é perdoar um tipo de dívida que gerações e gerações futuras e descendentes não conseguiriam pagar. E mesmo assim Deus imediatamente vê a nossa compulsão, a nossa disposição de um coração contrito e quebrantado. Ele não despreza, como diz o Salmo, ele nos perdoa imediatamente. Quem somos nós para não perdoarmos uma dívida de 100 denários, 1.000 denários, alguns centavos, ou seja, que são as ofensas que alguém teve para conosco, ou esses supostos traumas que passamos e tristezas por culpa de alguém que nos feriu. Isso é orgulho diante do que nós devemos a Deus e do que Deus nos perdoou. Isso é até uma ingratidão. E ir por essa ótica de abordagem, sempre querendo buscar uma justificativa para sermos justos juízes para as nossas sentenças que nós pagamos e passamos por culpa de alguém, buscar meticulosamente o julgar alguém pela culpabilidade, pela gravidade que eles tiveram como consequência das nossas traumas e calamidades pessoais, é uma falta de gratidão imensa a Deus, que nos perdoa tudo por amor. E não demonstrar a mesma misericórdia ao próximo é ingratidão. E como disse Santo Isaac o Sírio, Deus tolera qualquer pecado, qualquer gravidade e intensidade de pecado, menos, com exceção, a ingratidão. Quando Deus vê que nós somos ingratos, ele imediatamente fecha o seu baú de bênçãos para nós, porque sabe, se nós estamos sendo ingratos das pequenas coisas, se ele continuar dando mais bênçãos em nossa vida, nós passaremos a cometer um pecado ainda maior. Mais peso terá sobre nós o pecado, já que nós não fomos gratos pelas pequenas bênçãos que ele deu na nossa vida e dá no dia a dia. Se nós não somos gratos pelas pequenas bênçãos e perdão que ele nos dá nos nossos pecados diários, então para que ele vai nos confiar bênçãos maiores, se nós vamos adquirir mais condenação a nós mesmos, um caminho de perdição, pelo fato de sermos ingratos das pequenas coisas, seremos ingratos também das grandes bênçãos. E por isso, por amor, ele também fecha o baú de bênçãos e amarra suas mãos em relação a nos dar bênçãos, por amor e por prudência, para que nós não caiamos em pecados maiores de ingratidão, adquirindo, portanto, desse caminho de perdição, a nossa própria condenação. Nisso, nós temos que entender que essa bandeira de sentar num trono e sempre querer ser um justo juiz, veja, é inevitável. Eu mesmo passo por isso. São tentações.
A gente olha para o passado, algumas coisas que passamos, e o nosso coração se fecha à válvula do perdão. E sempre quando estamos aí de mau humor, irados e refletindo quanto nossa vida, nós somos o centro e blá blá blá, pesa em nós o trauma, a consequência de fulano de tal que fez isso por mim, veja o que aconteceu comigo. Mas irmãos queridos, irmãos e irmãs, isso nos leva ao caminho da perdição. Não faz bem para nós, e o resultado será isso. No fundo, isso vai nos afastar da mente de Deus, que é uma mente de compaixão, de misericórdia. Vamos acabar saindo pelas arestas, escorrendo pelas mãos de Deus, que é tão compassivo e misericordioso. E nós mesmos, pela nossa ingratidão, vamos acabar escorrendo pelas mãos misericordiosas de Deus que foram estendidas a nós. E o resultado é isso. Uma vida alheia, alienígena à vida de Deus, que significa estar separado de Deus, colocado na prisão, até que se pague o último centavo, a geena. Ou seja, no dia do acerto de contas do juízo final, a nossa falta de gratidão e a nossa falta de perdão nos levará à condenação. Não porque Deus nos colocará ali, nós mesmos, pela falta de misericórdia para com o nosso próximo, estaremos nos colocando como servos ingratos e separados do amor de Deus, que é amor. Quem não tem amor, estará separado do amor, queimado pelo rio de fogo do próprio amor. E isso é o juízo final. Só que esse estado infernal, nós já vivemos aqui, agora isso é a definição de inferno. O estado dessa vida, ao qual já vivemos contrários à mente de Deus, onde a nossa falta de perdão, onde a nossa falta de gratidão nos leva a estar sempre responsabilizando outros pelas nossas calamidades, que sim, chegamos nelas pela nossa própria vontade pessoal, ao nosso livre-arbítrio mal usado, nos leva livremente às nossas calamidades, mas nós temos esse defeito de queremos sermos justos juízes, sempre justificando na paixão da auto-justificação, de que as consequências das nossas calamidades têm a ver com as causas que os nossos próximos nos infligiram. Sim, é claro que muitas calamidades que passamos foi por culpa, sim, de ações de nossos próximos, diretas ou indiretas. Entretanto, isso não tem que interessar, porque não foi só culpa deles. Alguma coisa no nosso livre-arbítrio nos levou a esta calamidade, e o peso da calamidade caiu sobre nós pela nossa vontade mal administrada, sim, pela nossa parcela de livre vontade, e isso é a vida, que sim, inevitavelmente há consequências de traumas em nós, pelo que outros nos causaram, isso é óbvio, mas não deve nos interessar, e sim entender que as nossas calamidades caem sobre a nossa vida também pela nossa própria culpa. E caso pensemos que nós somos todos tão inocentes, que temos o direito de sermos justos juízes, julgando os outros, lembremos-nos dos nossos próprios pecados. Quando esse orgulho vier e essa ingratidão bater em nossa mente, rápido paremos e refletamos: será que eu não tenho nenhuma culpa em nada? Será que sou de fato todo limpo e todo puro e todo inocente? Ou será que, sendo na verdade todo culpado, Deus me livrou de tanto e me poupou de tantas tragédias, foi misericordioso comigo, foi compassivo comigo, e talvez eu não esteja sabendo ver isso, estou sendo ingrato e agora descontando o fruto do pecado em outros, que talvez sejam até inocentes, ou mesmo que não sejam, não deve me interessar ser juiz dos outros. Ah, mas a consequência, fulano de tal me causou um trauma, querendo ou não, ele foi o culpado. Não interessa. O que interessa tem que ser a sua relação com Deus. Como é a sua relação com Deus? Manifeste gratidão pelo que ele te perdoou. Como consequência, seja dessa moeda misericordioso para com os que te afligiram. E nessa medida de relação com Deus, mediremos a relação de misericórdia efetiva com o próximo.
Deus é misericordioso conosco. Logo, para manifestarmos uma relação efetiva com Deus, sejamos também nós misericordiosos da mesma moeda com o próximo. E isso é o que nos interessa. Quanto às consequências das atitudes malignas de outros, ou até inconscientes da nossa vida, não nos interessa. Por quê? Porque as nossas atitudes terríveis, abomináveis, que tivemos para com Deus, ele não interessa a ele. Ele não fica meticulosamente examinando os porquês e lembra-se que foi assim, assado, e lembra da intensidade, de quantas vezes foi repetido, e de como foi, de quanto tempo você pensou e articulou. Negativo. Deus que é Deus, ultra todo-poderoso, cheio de inteligência, ou seja, o mais sábio, o onisciente, a fonte da sabedoria, nunca fica meticulosamente investigando os detalhes de nossas quedas. Não é a mente de Deus, essa mente é a mente do diabo, que é o inquisitor, que sempre nos coloca na nossa consciência essa ânsia de ficar meditando tanto demais nos nossos pecados como nos pecados dos outros. A Deus não interessa nada disso. Deus é estável por natureza. Deus é estabilidade e amor estável. Ele ama incondicionalmente. Logo, ele não fica interessado em ficar pesquisando, investigando, como um detetive, como pecamos, da maneira que pecamos e com quem, quando, onde. Negativo. Deus é perdão, amor, misericórdia, compaixão imediata desde que peçamos perdão. Logo, quem somos nós para não manifestarmos a gratidão a Ele, manifestando no próximo a mesma medida de perdão e misericórdia? Esse caminho contrário a isso nos leva à perdição, nos leva à ingratidão, que é uma das coisas, é a coisa que mais Deus abomina e fecha, amarra a sua tendência de nos abençoar, por prudência, para que não cairmos em pecados maiores. E isso, no final, meus amados cristãos ortodoxos, nos levará para o afastamento de Deus, o caminho de perdição, o caminho até de loucura. Muitas pessoas vivem até psicóticos e continuam sempre, ou seja, a mente da pessoa que não consegue ver a vida pela ótica das coisas boas que lhe acontecem, passa a ficar com uma enfermidade, ou seja, a falta de perdão e misericórdia para quem nos causou o mal, ou um trauma, faz com que nós passemos a ter um pequeno defeito que nos leva à perdição. Qual é esse defeito? Observe o seguinte: quando a pessoa é grata pelo que acontece de bom na vida dela e não dá muita atenção para com as coisas que lhe fizeram mal através de outros, essa pessoa, em geral, é uma pessoa muito agradecida por todos os bens que tem e não dá muita atenção pelos maus que lhe causaram. Essa pessoa, em geral, ela é de bem com a vida. Ela vê a vida por outra ótica, a ótica da gratidão, e ela é feliz, e ela prospera, ela vai para frente, ela vence, e ela, em geral, tem uma relação muito saudável com Deus. O aspecto dessa pessoa é produção, produtividade, avanço, livre dessa idiocracia, dessa cultura que sempre fica vendo a ótica pelas coisas más que nos aconteceram. Vejamos o outro tipo de ser humano. O ser humano que, mesmo tendo suas coisas boas, ele não consegue nem parar para refletir um pouco e agradecer a Deus pelas coisas boas, porque ele não consegue nem ver. Ou seja, ele sabe conscientemente que ele tem coisas boas acontecendo na vida dele a todo momento, mas ele é tão obcecado em ficar vendo a vida por aquela ótica. Ó vida, ó Deus, ó céus, ai meu Deus, ó Senhor, que coisa. Ele fica obcecado em ficar vidrado em ver as coisas ruins que lhe acontecem. Logo, ele dá um peso muito importante como vítima, passa a ter uma mentalidade centrada tanto em si mesmo, que em todo momento ela é vítima de tudo e de todos. Ele não consegue parar para agradecer a Deus pelas coisas boas que lhe acontecem, e foca das coisas ruins e, por consequência, sempre das pessoas que lhe causaram as coisas ruins. O governo, o maldito governo, a maldita democracia, ou talvez o país, a nação, o bairro, a família onde nasci, o emprego, o meu patrão, a minha esposa, os meus filhos, ai.
Meu Deus, que vida infernal! Essa pessoa, em geral, nunca consegue ser grata a Deus. Inconscientemente, ela não consegue ser grata a Deus pelas coisas boas que tem, porque ela não consegue dar atenção a essas coisas boas. Então ela está cega em si mesma, centrada em si mesma, passa a ser meticulosamente um juiz que julga os detalhes de tudo que alguém fez por ela, contra ela, e a sua vida é centrada em desânimo, não produz, não trabalha como deveria, sempre está amarrada, literalmente com aquela cara amassada, cara amarrada, uma pessoa negativa, para baixo, que não tem perfil de produtividade. E o pior, desta vida não produz e não se realiza, e da vida futura ainda corre o risco de perder a sua relação com Deus, caindo no mal da perdição pela falta de gratidão, sendo um ser humano um servo ruim, um servo ingrato. Por isso, meus amados cristãos ortodoxos, supliquemos a nosso Senhor Deus Salvador Jesus Cristo que nos poupe, que nos livre dessa mentalidade doentia da ingratidão, e peçamos a Ele que nos insufle pelas orações de sua Puríssima Mãe, a Teotocos, sempre Virgem Maria, pela mentalidade dos Santos Padres, um coração misericordioso, que tendo sido perdoado de uma dívida impagável de nossos pecados, não vamos atribuir as nossas calamidades a ninguém, mas assim a nossa própria culpa. E ainda que nos pensemos inocentes, lembremos de que algo sim nós temos, que Deus nos perdoou grandemente. E nessa mentalidade sadia, de gratidão, sejamos pessoas de bem com a vida, com o astral que contagia tudo e a todos, com um coração benevolente. E então, desta vida, iremos ser pessoas produtivas, pessoas que causam impacto positivo onde passam, sem caráter motivacional, mas na realidade pura da vida. E na outra vida, ainda estaremos escutando as palavras maravilhosas: filho, está tudo perdoado, vem para o meu banquete, vem banquetear com o teu Senhor. Que diz nosso Senhor Deus Salvador Jesus Cristo, faça-nos dignos, pelas orações de sua Puríssima Mãe, a Teotocos, de sempre Virgem Maria e todos os santos. Amém.